para quem está chegando no primeiro ano, sejam bem-vindos. A cada semestre tem uma aula de abertura. A gente utilizou essa aula de abertura até chamando dela de aula magna, porque é assim que ela é chamada dentro da universidade, que é uma grande aula de algum assunto que para a gente é um assunto muito caro, um assunto muito importante e que de alguma forma a gente acha que toda a comunidade precisa se atentar a ele. Obviamente que não só para a Escola da Vila, não só para São Paulo, é uma questão maior, bem ampla, podemos dizer que é uma questão planetária de a gente pensar como sobreviver num planeta que tem uma restrição de bens e como é que a gente cuida deles. Nesse caso, o nosso objetivo é pensar desse jeito grande, mas também pensar na Escola da Vila. Então, uma das ideias é a gente criar um grupo chamado Sustenta a Vila. E o que a gente imaginou é que sairia do ensino médio um grupo. O que exatamente é, a gente ainda vai explicar no decorrer do ano. Mas o que eu posso antecipar é um grupo que pense em como a Escola da Vila pode ser uma escola mais sustentável. E o que significa ser sustentável em relação à energia, em relação ao lixo e em relação às pessoas. Que a gente não precisa só pensar no meio ambiente, a gente pode pensar na sustentabilidade em relação às pessoas. Como é que a gente pode sustentar como comunidade? Então, quem vai fazer a palestra para a gente é o Edson Garantisoli. Ele tem uma empresa para pensar sobre isso, foi professor durante 23 anos de biologia e acabou enveredando por essa seara que é entender as empresas como todas as instituições podem ser mais sustentáveis. Eu espero que essa palestra possa realmente contribuir para que a gente, como indivíduo, mude algumas ações, mas mais do que isso, a gente como comunidade pense de forma diferente. Como a Suzane falou, eu estou muito em casa, né? Eu trabalhei como biólogo, como professor de biologia 23 anos, passei por 4 colégios aqui em São Paulo, incluindo 2 públicos, 2 estaduais, né, que eu trabalhei. Então é muito bom estar com vocês hoje de manhã para falar sobre um tema que me move há pelo menos 25 anos também, mais ou menos no mesmo tempo que eu comecei a minha carreira de professor, que é a área de sustentabilidade. Nos últimos 10, eu tenho me dedicado também, com relação a esse tema, a fazer pesquisas em escolas com alunos, principalmente também de ensino médio. Uma dessas pesquisas, que durou 7 anos, que eu fiz de 2010 a 2016, virou recentemente a minha tese de doutorado, que foi justamente como pensar em sustentabilidade numa escola e especificamente trabalhando com alunos de ensino médio, que é o caso de vocês. O meu objetivo aqui hoje não é vir aqui encher vocês de informação, de gráfico, vai ter gráfico, né? Não tem jeito, né? De informações, de muita coisa, mas que seja uma palestra provocativa, né? Eu estou trazendo para vocês provocações para a gente pensar. Já ouviram falar nesse site? Já? Aliás, só para eu entender aqui a disposição, quem é do primeiro ano? Fica sempre meio segmentado, né? Até que está bem espalhado. Segundo, que bom que vocês têm os núcleos, né? E terceiro, legal, que bom que vocês estão bem misturados aí, vai ser interessante. Pessoal, apesar de não ser tradicional usar celular em sala de aula, ou vocês têm usado? Eventualmente usa, né? A primeira coisa que a gente vai fazer hoje talvez seja quebrar uma regra. Vocês vão pegar o celular de vocês. Que bom, né? Começou bem, né? Vocês vão entrar no navegador de vocês e vocês vão entrar naquele site ali em cima, ó. Não precisa colocar o www, você sabe, né? Coloca mente.com, mente com i. Todo mundo chegou na página do Mente? Todo mundo conseguiu? Apareceu alguma coisa escrita na tela? Deve ter alguma pergunta assim. Quando você ouve falar em sustentabilidade, o que lhe vem à mente? É isso mesmo que vocês estão vendo? E aí vocês têm embaixo dessa pergunta 3 espaços. Você vai colocar uma palavra que lhe vem à cabeça, ou 3, de 1 a 3 palavras, quando você ouve falar em sustentabilidade. Quando você preencher os 3 espaços, você vai dar lá embaixo Submit. Tem Submit? E aí você vai ganhar um joinha, vai aparecer um joinha. O pessoal da esquerda aí está conseguindo? Tá? Eu não tive problema de colocar esse slide em inglês, porque ele é bem claro naquilo que ele se propõe a mostrar.
Esse é um estudo de 2015, que foi publicado numa das principais revistas voltadas para ciências no mundo, que é a Nature. Né? Já ouviram falar na Nature, natureza? Esse gráfico mostra o que o autor chamou de limites planetários. Tá? Ou seja, apesar do nosso planeta ter bastante recurso natural, todo recurso natural não renovável tem os seus limites. Né? E ele mostrou aí nesse gráfico vários parâmetros, vários indicadores, e ele fez esse gráfico circular mostrando para a gente qual é a situação atual ou mais moderna com relação a esses limites planetários. Mesmo se você não está enxergando de longe o que está escrito, você está vendo que tem pelo menos aí 5 ou 6 ou 7 parâmetros que já estão com um tracinho vermelho, né? Vocês estão vendo isso? 3 desses 6 ou 7, já 2, né, pelo menos já estouraram os limites e um está chegando lá. Esse um que está chegando lá é a crise climática. Vocês estão vendo lá? Climate Crisis. Né? É a crise, quer dizer, nós estamos caminhando cada vez mais rapidamente para agravar os efeitos das mudanças climáticas. É muito difícil para a gente no dia a dia falar: choveu pra caramba ontem por causa de mudança climática. Essa relação entre causa e efeito muito próxima da gente é muito difícil de ser estabelecida. Mas tem muitos países por aí que sofrem, por exemplo, influência de tufões, de furacões, que o número desses eventos, chamados eventos extremos, tem aumentado rapidamente nas últimas décadas. E isso está muito linkado à atividade humana. Vocês já estudaram a mudança climática em algum momento, né? Emissão de CO2, esquenta, derrete geleira. Enfim, não estou aqui para dar aula de mudança climática, né? Falar sobre mudança climática. Tem outros 2 ali, vocês conseguem ver o que é o que está mais à esquerda? Biodiversity loss, perda de biodiversidade. É o que está mais estourado ali, né? Nós temos taxas de extinção no planeta naturais. Espécies aparecem, desaparecem, faz parte da história evolutiva do nosso planeta. Só que nos últimos 100, 200 anos, mais ou menos, a gente acelerou a taxa de perda de outras espécies em mais de 1000 vezes. Então a gente perde biodiversidade de uma maneira muito... mas e aí, qual é o problema? Há um problema relacionado à perda genética, perda de variedade... Né? E isso é um problema que afeta diretamente os ecossistemas. Se afeta os ecossistemas, um belo dia pode afetar a gente. E o outro que está aqui no cantinho é o ciclo do nitrogênio. Estão vendo ali? O que é ciclo? Onde que usa muito nitrogênio, hein, gente? Bom, aqui tem 71% de nitrogênio no ar, N2, né? Gás nitrogênio, né? Esse nitrogênio, ele é capturado em algumas substâncias que a gente usa as toneladas no mundo inteiro diariamente. Vocês sabem quais são? Fertilizantes. Né? É o que a gente usa, que a gente coloca na agricultura, seja agricultura em menor escala, agricultura familiar ou agricultura de larga escala, como soja, milho, algodão. A gente joga muito composto, muito fertilizante para o solo ficar mais rico e as plantas crescerem mais e mais rápido. Né? Esses compostos contêm muito nitrogênio, além de fósforo, enxofre e outros daqueles elementos químicos da tabela. Esse nitrogênio tem sido lavado da superfície, principalmente pelas chuvas, e chegado nos rios, causado mortandade de peixes, variedade de quantidades de alga nos rios, no mar. Então nós já passamos o limite planetário também com relação ao uso e abuso de compostos com nitrogênio. Os outros ali, apesar de estarem verdinhos, eu vou pegar só um exemplo. Uso de água doce. Estão vendo ali? Freshwater use. Está vendo que está lá embaixo ainda, está começando um vermelhinho, mas ainda está verde, né? Então a gente está beleza de água doce, né? Todo mundo está bem de água doce, né? Só mais ou menos 1 bilhão e meio de pessoas no mundo não têm acesso à água doce diariamente. Né? Então nós aqui, alguém não tem acesso à água doce aqui? Todo mundo, né? Nós somos muito privilegiados em vários sentidos, né? Mas tem muitas pessoas, a gente não fala mais em crise hídrica, né? Ou fala pouco, né? Se a gente for aí para a periferia de São Paulo, tem casas na periferia de São Paulo e mesmo algumas regiões mais centrais que tem água um dia sim, um dia não, ou a cada 3 dias. Vocês sabiam disso? Né? Então há uma crise, se apesar da água doce não estar ali mostrada como um limite planetário, ela é um problema em muitas regiões do mundo, né? Bom, não precisa ir muito longe, basta ir para o Nordeste. Dá para ver esse?
É claro que eu não vou ler um por um, pode ficar tranquilo, né? Eu também nem enxergo. Isso daí é aquele gráfico anterior um pouco mais detalhado. Vocês estão vendo aí, acho que dá para ver, que chega um ponto do gráfico que ele vem numa boa, né? De repente ele faz bumf. Dá para ver isso? A maioria deles tem uma explosão, né, para o vermelho, que está batendo sol agora, né? Tá vendo? Que a maioria deles tem uma explosão em algum momento, né? Esse momento da história, para muitos desses... Bom, só para vocês entenderem o que está mostrando aí. Aumento do uso de combustível fóssil, aumento do número de telefones celulares, aumento no número de taxas de poluição do ar, são vários parâmetros que tem aí, estão sendo mostrados, né? O ponto de virada, né, quando a gente começa a aumentar muito esses parâmetros, é mais ou menos na década de 40, na década de 50. Né? Quer dizer, é muito recente, né? Se você pensar, a gente está falando de 70 anos. É isso, né? 70 anos, 1950 para cá, dá 69 anos, né? A gente tem mudado nesses últimos 60, 70, 80 anos, esses parâmetros de uma maneira muito acelerada. E isso é tão marcante, eu não sei se vocês já ouviram falar isso, mas tem muitos cientistas propondo que a era que a gente vive agora, lembra aquela história de era, né? Época, era, não sei o quê, né? A era que a gente vive é o Holoceno, né? É a mais recente. Eles estão propondo mudar o nome da era que a gente está vivendo agora para Antropoceno. Vocês já ouviram falar dessa palavra? Não? Então, que bom que é novidade para vocês. Isso é muito importante, porque não é uma discussão de meia dúzia, é uma discussão de uma comunidade científica internacional, de mudar o nome da nossa era. E o que é Antropos? Antropos é homem, é ser humano. Então nós estamos vivendo numa época onde o ser humano tem mudado radicalmente as condições do planeta, afetado a vida de outros seres vivos e dele próprio. Então nós estamos aí numa fase de mudança, provavelmente de mudança de era, o que é uma coisa muito significativa. Essa era, o Antropoceno, ainda não existe um acordo entre os cientistas de quando ela começa. Tem muitos cientistas que falam que é há 10 mil anos atrás, quando surgiu a agricultura, a Revolução Verde. Tem alguns que falam que é justamente a Revolução Industrial, que é quando a gente começa a acelerar esse processo de fabricação, de exploração de recursos. Enfim, nós estamos aí em frente a uma nova era. Provavelmente, em breve, nos livros didáticos, isso aí já vai começar a aparecer. E está aí a nossa nova era. Dá para ver a foto? Isso é um lixão. Coisa que não era para existir desde 2010. Vocês sabiam disso? Em 2010 o Brasil criou a sua Política Nacional de Resíduos Sólidos. Já viram falar em PNRS? A gente tem uma política, o pessoal fala nova Política Nacional de Resíduos Sólidos. Não é nova porque a gente nunca teve. Então essa foi a primeira Política Nacional de Resíduos Sólidos que a gente teve no Brasil, que a gente tem e que está em vigor. Que era para ter acabado com os lixões há 9 anos atrás. Pouquíssimos municípios, ou nenhum, eu diria, no Brasil, conseguiu se livrar. E pior do que os lixões, são aquelas pessoas que vivem desses lixões, que estão ali diariamente catando latinhas, material reciclável, até restos de alimento, para ter uma subsistência. Vocês entendem essa foto? Essa foto não é no Brasil, né? O que vocês estão vendo aí? Pode começar pelo óbvio, é uma montanha, né? Dá para ver uma montanha? E o que vocês estão vendo na montanha? Está vendo que a cor da montanha ela é escura lá em cima, né? E por que aqui embaixo parece que fica o baunilha e chocolate, né? Por que aqui embaixo está clara a foto? Oi? Pode falar, gente, aqui. Tranquilo. Oi? Não, não é. Ali o pessoal, está cavando todo dia, tirando minério, é mineração. Não sei porquê, mas mineração está na moda, né? Não sei o que aconteceu aí alguns dias atrás, né? Em Brumadinho, né? Mas essa coisa de mineração está meio na moda, vocês vão falar bastante sobre isso ainda esse ano. Então veja que aquilo ali, a gente vai comendo a montanha para tirar minérios, né? Vocês estão muito longe para ver, mas no meio dessas trilhas existem tratores maiores do que essa quadra. Os tratores para transportar minério, eles têm rodas de 4 metros de diâmetro, mais ou menos, né? Então vocês imaginam a dimensão disso daí, o impacto que isso causa. Essa aí já é mais familiar para a gente, né? Vocês estão vendo? O que está acontecendo aí?
Esse projetor está mais claro, né? Quem está aqui está vendo melhor, né? O que vocês estão vendo aí? Desmatamento. Essa é uma foto de uma floresta tropical. De um lado ainda é um pouquinho de floresta e do outro lado já inclusive foi escavado para fazer terraços, né? Para fazer plantações em terraços, tem aqueles degraus, né? Imagina que por dia a gente está perdendo mais ou menos 150, 200 campos de futebol de Amazônia para o desmatamento, né? Imagina quantas espécies que a gente nunca viu na floresta tropical estão sendo perdidas por dia, né? Isso aí, vocês entendem o que é? Tá dando para ver? Essa é uma cidade, não é São Paulo, mas é uma grande cidade que está passando por um processo rápido de verticalização, né? Vocês estão vendo que tem bastante casinha ainda, mas já tem bastante prédio, né? Os prédios começam a subir para juntar mais gente no mesmo lugar, né? E o processo de urbanização está muito relacionado a todos os outros impactos que vocês viram antes, né? Vocês têm ideia quantas pessoas vivem em zonas urbanas no Brasil? Quantos por cento nós somos de brasileiros vivendo em zonas urbanas? Chuta. Quanto? Vocês falam baixo, que vergonha, né? Fala alto. Quantos por cento? Oi? 50. Quem dá mais? Quanto? 60. Quem dá mais? Mais ou menos 90%. Ela ganhou o bolinho lá na cantina depois. Mais ou menos 85 a 90% dos brasileiros vivem em zonas urbanas. Claro que algumas menos urbanizadas, outras mais urbanizadas, como São Paulo, né? Mas pensem que muitos daqueles impactos que vocês viram nas fotos anteriores tem muito a ver com o que a gente faz nas cidades. Afinal de contas, você tem 90% das pessoas aí, a maior parte dos recursos vai para essa região chamada zona urbana. Apesar de eu estar falando o tempo todo de questões de meio ambiente, tudo isso tem uma coisa em comum, que é o nosso comportamento, o que nós fazemos, o quanto nós consumimos, o quanto nós nos preocupamos com aquele tipo de situação que a gente acabou de ver nas fotos anteriores. E quando a gente fala de ser humano, a gente fala em paradoxo. Já viram falar essa palavra, paradoxo? Paradoxo é mais ou menos assim, grosso modo. A gente pensa de um jeito, fala de um jeito e faz de outro. Isso é um paradoxo, ou uma contradição. Isso é um paradoxo para vocês? Vocês reciclam ou se preocupam em reciclar em casa? Procura o lixinho certo aqui na escola para descartar o seu resíduo? E agora eu vou querer que vocês levantem a mão. Quantos de vocês se preocupam com isso? Se não se preocupa, não tem problema de não levantar a mão. Eu me preocupo. Quem mais? Então você vê que isso já não é quase mais um paradoxo, né? A gente acha que é importante e faz. E esse outro? Estão vendo lá o que está escrito? Economia de água. Já que a gente falou de crise hídrica, né? Quem se preocupa em economizar água em algum momento, em algum sentido? Todo mundo sabe o que tem que fazer, né? Tomar banho mais curto, mas tem o dia do creme no cabelo, que aí fica... Não é? Sempre tem uma desculpa, né? Tem dia que está frio, eu quero ficar mais 5 minutos. Não tem problema. Ninguém está aqui para dar bronca sobre isso. Não é essa a ideia, né? A ideia é a gente pensar, se a gente acha importante, não faz, ou faz. Vocês, jovens, estão entre os grupos que mais influenciam as compras nas casas de vocês. Vocês sabiam disso? Não parece, mas é verdade, né? Vocês têm o poder de influenciar muito o que o seu pai e a sua mãe vão comprar no supermercado, que tipo de eletrônico que eles vão comprar, em termos de quantidade, de qualidade, enfim. Quando você vai comprar um celular ou uma televisão, ou vai ajudar a comprar, você se preocupa com aquela escalinha? Já viram isso? É a escalinha de gasto de energia, né? Quanto mais o aparelho é eficiente, mais para o A ele está. Quanto menos eficiente, mais para o G ele está. Já viram isso? Vocês se preocupam com isso na hora de comprar um eletroeletrônico? Quem se preocupa? Você vê que é que vocês normalmente não fazem compra direta, né? Mas quando vocês forem desembolsar, eu sempre procuro olhar, né? Quem acha que isso é importante? Vocês viram que aí já tem meio um paradoxo, né? Já começa a surgir um paradoxo. E esse paradoxo aqui, ó? Quem veio de bomba para cá hoje?
Não esse, né? Também não precisa ser tão extremo que nem esse, né? Sair lá de Taboão da Serra, né? Eu vim de metrô e depois peguei um ônibus aqui, lá da estação São Paulo, Morumbi. Eu peguei um ônibus e vim para cá de ônibus, né? Então na verdade eu fiz o que se chama de multimodalidade. Eu saí de casa de carro, fui até o metrô de carro. No metrô eu peguei o metrô, cheguei aqui na Francisco Morato, peguei o ônibus e vim para cá. Eu usei 3 meios de transporte hoje para chegar aqui. Quem veio de ônibus? Desculpa. Ó, bastante gente até. Vocês acham importante o transporte coletivo? Toda maioria. Viram que aí já tem outro paradoxo, né? A gente acha importante, mas as condições não favorecem. E esse paradoxo? Estão lendo aí? Quem veio de bicicleta para cá? Só você, cara? Ó, vai ganhar um almoço hoje, hein? Só você mesmo? Só uma pessoa veio de bicicleta? 2, 3, hoje não, tá bom, não, tudo bem. Costuma vir, né? Eu uso muito bicicleta para deslocamentos até 3, 4 quilômetros, eu costumo utilizar. Vocês acham importante que a gente tenha condições de andar de bicicleta em São Paulo, em contraposição ao transporte individual? Vocês viram que aí tem outro paradoxo? Não estou falando que você é bicho ruim porque não vem de bicicleta, não é isso, né? As condições, você vai pegar uma Francisco Morato de bicicleta às 6h30 da manhã? Dá para vir por dentro, dá, mas chega aqui, tem que tomar um banho, trocar de roupa. Ou seja, tem condições que favorecem certos comportamentos mais sustentáveis e situações que não favorecem. Estão vendo isso daí? Isso foi uma foto que eu tirei na Amazônia, né? É uma trilha de boi no meio da Amazônia. Quem não come carne? Desses que levantaram a mão, quem é vegano? Vocês sabem o que é vegano, né? Não come nada de origem animal, né? Depois você pode vir explicar aqui o que é o veganismo, né? Gente, ela tá viva aqui, né? Ó. Não morreu ainda, tá bem, né? O pessoal fala, de onde você tira a proteína? Não interessa, você dá um jeito, né? Pessoal, talvez a criação de gado na Amazônia seja um dos maiores impactos que a gente causa indiretamente para o ambiente, né? O consumo de carne vermelha. Vocês viram que eu não levantei a mão, né? Eu como carne vermelha. Isso é um paradoxo para mim. Ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito, especialmente num mundo que não favorece você ser perfeito, né? Vocês perceberam por esses exemplos e pelos exemplos dos primeiros slides dos gráficos, que a gente está num momento de muita urgência. Pessoal, e a gente está falando em urgência nos últimos 100 anos. Se você chega num hospital atropelado de carro, falando de ciclista, né? Você entra como uma urgência ou como uma emergência? Você vai querer entrar como uma urgência, que você vai ser atendido naquele segundo. Uma emergência pode esperar um pouquinho. Nós estamos falando no planeta de uma questão de emergência, de urgência, da gente mudar o jeito que a gente pensa e o jeito que a gente faz. Não estou falando que é fácil, se fosse fácil a gente já tinha resolvido e eu não precisava estar aqui hoje falando com vocês, né? Ao mesmo tempo, como eu estou numa escola, e eu tenho consciência disso como educador, como professor, que as mudanças via educação, ou seja, você receber educação, passar por uma escolaridade, apesar que a educação não é só na escola, né? A educação é um processo que tem que ser de vida inteira. A gente aprende a vida inteira, é impossível você chegar uma hora, não, pessoal, chega, não quero aprender mais nada, já sei tudo o que eu preciso. Isso não existe, né? Aprendizado é um processo de vida inteira. Só que as mudanças via educação, quando elas acontecem, elas são muito efetivas, elas acontecem de verdade, mas elas demoram muito tempo para acontecer. Muitos de vocês vão sair daqui, vão fazer universidade, acho que a maioria de vocês vai fazer uma universidade, ou no Brasil ou fora, vai no mercado de trabalho, e a gente aqui na Escola da Vila, a gente sabe muito pouco de vocês daqui 20 anos, por exemplo. Como que será que a educação de vocês mudou a forma de vocês serem, vocês pensarem e agirem no mundo? Então, vocês perceberam que tem um outro paradoxo aí? E é um paradoxo temporal. A gente precisa mudar agora, mas as mudanças em educação demoram muito. Então a gente precisa tentar procurar mecanismos nas escolas, junto com a comunidade, no bairro onde você mora, que procure unir e não separar essas duas coisas. Procurar soluções agora
para nós sermos cada vez mais sustentáveis. Esse acho que é um dos meus papéis aqui esse ano junto com vocês. É procurar entender como que a gente pode criar mecanismos via educação para sermos uma escola, pessoas, indivíduos, comunidades mais sustentáveis. É um super desafio. Não é fácil. Vocês viram os paradoxos, né? Mudar aqueles paradoxos não são simples. Amanhã eu vou parar de comer carne. Não para. Você pode parar por 2 dias, né? Mas é um esforço muito grande. E tudo que exige esforço, energia, demanda tempo. Como que a gente transforma, então, padrões insustentáveis e sustentáveis? Eu vou sair um pouco da teoria agora e vou vir na prática, um pouco do que eu vejo que está sendo feito e o que eu tenho feito em escolas. Normalmente a gente trabalha com 2 tipos de soluções sustentáveis. Uma é chamada de cognitiva. Esse nome é muito familiar para professores, quem é da área de educação, psicologia, né? Cognição tem a ver com informação. E o outro são chamados de soluções estruturais. Isso não é uma invenção minha, é baseado num estudo de um professor de uma universidade inglesa. Ele publicou isso em 2012 e eu adaptei e peguei exemplos brasileiros, alguns brasileiros e outros não. Cognitivo. Existem soluções cognitivas para a sustentabilidade aqui nessa unidade da Escola da Vila? Será? Quem falou sim? Quem falou sim vai ter que dar um exemplo para mim. Não? Tem? Sabe qual é o exemplo? Não? Tem sim. Desse tipo, por exemplo. Não essa especificamente, mas vocês já viram por aí? Desligue a luz, feche a torneira. Isso é uma comunicação que solicita da pessoa certo comportamento. Veja que é individual, né? Isso aí é focado em cada um de vocês. Você chega lá no banheiro, está escrito: evite o desperdício, não espere a última gota para aprender a dar valor, né? Você lê isso, você muda o jeito que você faz? Não. Que bom que vocês são sinceros. Isso. Hoje eu estava com a Suzane, coordenadora de vocês. Primeira coisa que ela fez quando saiu da sala de professores foi dar um passinho atrás e apagar a luz da sala. É raríssimo ver pessoas fazendo isso, né? É comum a gente sair e deixar tudo ligado em casa, na escola, é muito comum, né? Se você lê isso do lado do interruptor, você apaga a luz? Algumas pessoas falaram assim. Vocês viram que o silêncio é muito significativo, né? E esse daqui, já viram? Esse, então, é uma comunicação que eu acho pouquíssimo efetiva. Jogue limpo a gente não está conseguindo jogar limpo nem com a esquina aqui, nem com a nossa sala de aula. Estou falando aqui, né? Mas você vai em muitas salas de aula, em muitas escolas, depois do intervalo, a quantidade de lixo que fica no pátio, sendo que existem lixeiras espalhadas por todos os lugares, né? Então, e essa comunicação eu acho o máximo. Isso tem muitos parques nacionais pelo Brasil, tem muitas instituições governamentais quando você vai. Já viram esse cartaz? Tempo de degradação dos materiais. 3 meses para o papel se degradar na natureza. 10 anos para o chiclete se degradar. Nossa, 4.000 anos para uma garrafa de vidro se degradar. Já viram isso? Eu fico sempre imaginando uma pessoa comendo um sanduíche, lendo isso aí, né? Nossa, é muito tempo mesmo para degradar tudo isso, né? E joga o papel no chão. Isso aqui, certamente, vocês são pessoas viajadas, já ficaram em hotéis. Certamente você já ficou num hotel que teve esse tipo de comunicação. Já viram isso? Isso é muito comum, né? Está escrito assim, eu vou ler. Prezado hóspede, todos os dias, toneladas de detergentes e milhões de litros de água são gastos para lavar toalhas que foram utilizadas apenas uma única vez. Vamos fazer escolhas conscientes, seja lá o que isso queira dizer. Toalha pendurada, usarei de novo. Toalha sobre a pia, favor trocar, agradecemos a cooperação. Já viram isso? Isso é muito comum em hotel, muito comum. Vocês acham que isso funciona? Para algumas pessoas sim, talvez para vocês sim, mas eu posso falar para vocês, a efetividade desse tipo de comunicação é quase zero. Porque a maioria das pessoas, ou muitas pessoas, pensa o seguinte: malandrinha esse pessoal do hotel, né? Tá me cobrando caro para ficar aqui e quer que eu economize água e produto químico deles, né? Eu vou usar 3 toalhas por dia. É verdade. Faz essa cara de espanto, vocês acham
espantoso pessoas que pensam dessa forma? Muita gente pensa assim, é muito comum, né? E agora eu vou contar para vocês um estudo que foi feito nos Estados Unidos, só para vocês entenderem que aquele tipo de comunicação, e é duro falar isso, aquele tipo de comunicação quase não muda nada às pessoas. Vocês estão vendo ali 3 desenhinhos, né? Isso é um condomínio, claro que não esse, né? Esse é um condomínio nos Estados Unidos de 3 prédios, e um professor, eu acho que foi em Seattle esse estudo, ele pegou esses 3 condomínios que tinha mais ou menos o mesmo número de pessoas e o mesmo número de apartamentos, e ele fez um estudo sobre uso de energia elétrica. Não sei se vocês sabem, mas nos Estados Unidos, a galera lá não é muito de hidrelétrica, né? Eles queimam carvão mesmo, é tudo termoelétrica, né? Eles poluem bastante o ar. O que eles fizeram? Nós vamos pegar esses 3 prédios de condomínio, nós vamos pedir para o primeiro prédio, vamos mandar uma comunicação, de novo, né? Uma coisa escrita, um papel, pedindo para as pessoas do primeiro prédio e dando sugestões de como elas economizam energia elétrica, que é o que a gente quer, né? Pensando em sustentabilidade, é o caminho que a gente deseja. No segundo prédio, a gente vai mandar uma comunicação falando para as pessoas usarem mais energia elétrica. Vocês têm ideia que tipo de argumento que pode ser usado para estimular a pessoa a usar mais energia elétrica? Eles falavam assim no comunicado: toda vez que existe um pico de uso de energia, por exemplo, agora, hoje não, né? Esses dias não, mas quando estava muito quente, a tendência é de dar um pico de uso de energia por volta de 9, 10 da manhã, que é quando todo mundo liga ar-condicionado, né? Eles falaram assim: toda vez que dá um pico de energia, a termoelétrica perde eficiência, então mantenha o seu ar-condicionado ligado o dia inteiro, para evitar o pico. Esse foi o argumento que eles utilizaram. E no terceiro prédio foi um controle. Todo bom experimento tem que ter grupo experimental e grupo controle. O grupo controle não recebe comunicado nenhum. E aí eu vou perguntar para vocês: qual que você acha que foi o resultado dessa comunicação? No prédio controle, primeiro. Aumentou o consumo, diminuiu ou ficou no mesmo? Normalmente, quando ninguém levanta a bola de nada, você mantém o seu ritmo, né? O consumo foi igual. Por isso, viram como é importante o controle? E o prédio que eles pediram para subir o consumo? Subiu, desceu, ficou igual? Subiu por volta de 6 a 7%. Legal, né? Era o que eles queriam, né? E no terceiro? Ficou igual? Subiu, desceu? Quem acha que? Desceu. Você acha que a comunicação pedindo para a pessoa economizar luz fez com que a pessoa economizasse? O consumo subiu 6%. Aí você vai falar para mim: como assim? Gente, a única explicação para isso é: somos seres humanos. Você de alguma forma levantou uma lebre de um assunto que não estava sendo falado e gerou o que em psicologia social se chama de efeito bumerangue. Você joga de um jeito e volta de outro. Pessoal, esse é um exemplo. Eu posso mandar uma lista para vocês de pelo menos 150, 200 artigos mostrando que esse tipo de comunicação não funciona. E por que eu estou falando isso aqui? Porque essa é a tendência da gente... A primeira coisa que a gente quer fazer: vamos botar cartazinho. Não é isso que a gente faz? Muitas vezes é isso que acontece. Esse tipo de cartazinho, eu já posso falar para vocês: esquece, não funciona. E o que funciona? Comunicações interessantes como essa. Quem circula Pinheiros, Vila Madalena, já viu isso aí. Alguém já viu? Isso daí é uma cesta de lixo escrito chão. Quem sabe funciona? Super criativo, super interessante, porque chama a atenção da pessoa. Você viu que você gera um contraditório, né? A pessoa olha: vou jogar no chão. E joga no chão. Obrigado. Que meigo, biscoitinho. Quer dizer, é uma lixeira, mas é uma lixeira que não faz mais parte da paisagem. Como aqui, por exemplo, a lixeira faz parte da paisagem, né? Uma semana você já não sabe mais onde é que tem lixeira. É normal. Esse é sensacional. WWF? WWF, né? Uma ONG aí. Estão vendo o que acontece, né?
Obviamente que isso é um erro conceitual, né? Porque a maior parte do papel que a gente consome, a gente não destrói floresta para fazer papel, a gente destrói floresta para plantar eucalipto para fazer papel. É isso que acontece. Então veja que é genial aquilo ali, né? Você vai tirando e o verde vai sumindo da América do Sul. E esses são exemplos bonitinhos, você fala, ai, que legal, mas tem alguns trágicos. Vocês viram como impacta uma boa comunicação? Pessoal, eu não preciso explicar o que está sendo mostrado ali para vocês. Alguém não entendeu? Não? Eu vou explicar então. Eu vi que vocês estão assim, com uma cara enrugada. Aquilo ali a mensagem é, neném, põe o cinto de segurança que no acidente você pode ficar paralítico. Ou tetraplégico. Agora você entendeu. Para 90% não precisou explicar. Vocês viram que isso, pessoal, esse tipo de comunicação, são comunicações para a sustentabilidade que funcionam, chamam a atenção e levam você a se comportar, ou deveria levar, de uma maneira mais sustentável, ou pelo menos mais segura, como é esse caso. Vou falar para vocês agora de soluções estruturais. Lembra que tinha a cognitiva e a estrutural. Já viram isso? A última lista, vou vir para cá, vou mostrar aqui. Essa última aqui, que é chamada de linha transversal, é o que a gente tem no Brasil normalmente, né? Já viram isso em estrada? Aqui em algumas regiões da cidade também tem. Para que serve isso aqui? É que vocês não dirigem, ou dirigem, não sei, acho que não, né? Isso aqui, o motorista, quando ele está vindo aqui numa certa velocidade, isso aqui na verdade não é pintado, esses são calombinhos, né? Você vai chegando perto de uma curva perigosa, vai fazendo assim, ó. Gudum, 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 gudum. Já viram isso, né? Vocês são seres humanos, já viram isso com certeza. Para que serve isso? Quando começa a aumentar a frequência do gudum, 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 você tende a frear. Parece que você está mais rápido do que você está. Você induz a pessoa a reduzir velocidade sem colocar uma placa assim, por favor, querido motorista brasileiro, diminua a velocidade, porque aqui é muito perigoso. Enquanto o cara está lendo isso, ele já passou na curva e já caiu no barranco. Vocês estão percebendo que isso é uma solução para segurança e sustentabilidade criativa? Né? Ninguém está falando para você fazer, e você faz. Já viram isso? Quem paga a conta de luz em casa já viu isso? Nós temos no Brasil 3 bandeiras, verde, amarela e vermelha. A bandeira vermelha normalmente indica para a gente uma época onde a conta de luz está mais cara, por conta de falta de chuva normalmente. E a bandeira verde, quando a tarifa não tem nenhum adicional. Né? Já viram isso? Sabiam disso? Você pegar a conta de luz da sua casa, está escrito, estamos em bandeira verde, estamos em bandeira vermelha, estamos em bandeira amarela. Você quer falar? Não? Também, isso simboliza que pela falta de chuva nós estamos acionando mais termoelétricas do que antes. Perfeito, isso mesmo. Pessoal, como sou eu que pago a conta de luz da minha casa, eu sempre estou olhando isso aqui. E será que isso muda o meu comportamento? Com certeza muda. Né? Porque eu quero pagar menos de energia elétrica para ter mais dinheiro para outras coisas mais interessantes do que pagar a conta de luz. Então veja que isso é uma solução estrutural que muda o seu comportamento. Preciso explicar o que é isso aí? Para quem não sabe, isso aí, desculpem um exemplo, mas esse exemplo é genial. Ele tem que ser mostrado em todas as palestras que eu dou. Isso é um mictório. É um lugar onde meninos fazem xixi de pé. Normalmente tem isso só em banheiro de meninos, mas como hoje essa coisa de banheiro de homem e mulher está acabando, né? Geralmente em muitos lugares tem, né? Nos 2 banheiros tem. O que vocês estão vendo ali que chama atenção? Uma mosca. Essa foto foi tirada no aeroporto de Schiphol, em Amsterdã. Isso foi criado na Holanda. Vocês estão vendo uma mosca ali, né? Tem mosca na Holanda? Claro que tem. Tem mosca em todo lugar. Só que o que vocês estão vendo ali não é uma mosca. É um adesivo de mosca. É um adesivo. Pessoal, nesse aeroporto da Holanda,
eles estavam com um gasto extremamente alto de produtos de limpeza. Estou acabando, viu? Obrigado pelo aviso. Eles estavam com um gasto muito grande de produto de limpeza, porque os homens, quem já foi em banheiro de homem que ficou muito tempo sendo utilizado, sabe que em volta do mictório fica um halo de urina. Mentira? Balada é assim, né? Chega uma certa hora da noite que você vai que a coisa tá feia, né? E imagina o gasto de água e detergente e desinfetante para limpar. Aí eles falaram, como que a gente vai resolver isso? Botaram um cartazinho, por favor, urine direito. Imagina que isso resolve, né? Você não está preocupado com isso. Aí eles criaram aquela mosquinha, que é um adesivo. Pessoal, o que os homens começaram a fazer? O homem é um ser lúdico, ele gosta de brincadeiras, até na hora de fazer xixi. Ele começou a fazer xixi mirando aonde? E aquele ponto do mictório é um ponto onde menos espirra para os lados. Eles economizaram 80% do valor de produtos de limpeza. 80%! Vocês perceberam que ninguém está pedindo para ninguém fazer xixi direito. Essa é uma solução que te levou a brincar na hora de fazer xixi e ao mesmo tempo ajudar na economia de produto de limpeza. Não é genial? É isso que a gente precisa criar, gente. A gente está num momento que a gente precisa criar essas coisas. Tem isso aqui na vila? Eu nunca vi mesmo, né? Eu estou com meu copinho de água de vidro. Mas em muitos lugares, inclusive se bobear, até na casa de alguém aqui já teve esse negócio. É um dispenser de copo de plástico, né? Como hoje a gente está numa guerra contra o plástico, né? Isso já virou quase uma heresia, quase um pecado, né? O que as pessoas, e eu acompanhei esse trabalho, foi muito legal, eles queriam que as pessoas utilizassem menos copos para beber água, para beber café, enfim. O que eles fizeram? Aquilo ali, ó. Bolaram um adesivo escrito somente em caso de emergência. Será que é uma coisa que fez com que as pessoas diminuíssem o uso? Mais ou menos, não tanto quanto eles esperavam. Aí eles fizeram o quê? Deram uma canequinha. Ó, você tem sua canequinha, vai beber água de caneca, vai beber café de caneca. Melhorou? Um pouco, mas muita gente ainda continuava usando o copo. Qual foi a solução? Depois que passou um mês... tirar o copo é sempre a melhor solução. Mas teve uma etapa antes, que lida com uma coisa muito humana, que é, nós não queremos nos destacar na paisagem. A gente não quer normalmente ser muito diferente dos outros. Isso é uma condição humana que se chama norma social. Ninguém aqui vem muito diferente vestido dos outros. Estou falando besteira? Eu não vim de bermuda, hoje sunga e chinelo para dar palestra. Ia ser o fim da picada, né? Eu ia estar completamente diferente de qualquer um aqui, né? O que eles fizeram? Eles substituíram o copo de plástico por um copo vermelho. E como é que isso ajudou a pessoa a não consumir mais copo? A pessoa que esquecia a canequinha dela em casa, ou quebrava, ou perdia, ela ia lá e pegava um copo de que cor? E saía andando pela empresa com um copinho vermelho. Ou seja, eu sou o Zé Mané que não estou usando caneca. Vocês perceberam que isso é genial? Pelo menos para mim né? Quer dizer, você está se destacando dos outros e de uma maneira negativa. É a última coisa que você quer na sua vida. Pessoal, para fechar essa conversa, e a gente vai ter bastante chance de conversar ainda mais sobre sustentabilidade, uma coisa que eu queria trazer para vocês logo de saída, logo nesse primeiro encontro, é que não se preocupe em conceitualizar sustentabilidade. Você vai levantar a mão daqui 10 minutos, mas o que é sustentabilidade? Eu vou te fazer a mesma pergunta, o que é sustentabilidade para você? A visão de sustentabilidade dos alunos de ensino médio da Vila pode ser uma completamente diferente de alunos de ensino médio da periferia de São Paulo. Isso é um problema? Absolutamente, porque sustentabilidade, ela é determinada culturalmente, regionalmente, localmente.
Então não se preocupe em definir sustentabilidade. Você no seu íntimo, de alguma forma, sabe o que é mais sustentável do que é menos sustentável. Sustentabilidade, eu às vezes trato como uma ideia, mas eu também não gosto muito de ideia. Eu tenho levado para as pessoas o olhar de que sustentabilidade é um valor. Já ouviram falar em valor? Nós todos temos valores. Quando existem choques culturais, normalmente é porque os valores das pessoas são diferentes. Um valor muito forte para um biólogo, eu vou dar um exemplo bem extremo, que sou eu, né, no meu caso, é a preservação da vida. Aborto, para mim, é um tema extremamente complexo. Pelo meu valor de biólogo, de preservação da vida. Estou falando que eu sou contra ou a favor, estou só colocando o paradoxo de novo, né, a dificuldade de lidar com isso, né? Sustentabilidade tem que ser um valor como é, um valor a ser perseguido como é democracia, como é liberdade, como é justiça, como é igualdade. E tudo isso, se eu pedir para você escrever num pedaço de papel agora, cada um entende democracia de uma forma, entende liberdade de uma forma, entende igualdade de uma forma. E isso que é importante, que sustentabilidade signifique para você uma trajetória que seja positiva para você, para a sua escola e para os outros seres vivos do planeta. Eu paro aqui. Agora você vai pegar de novo o seu celular, vai entrar no mesmo site e você vai responder a mesma pergunta que você respondeu antes. E agora, quando a gente fala em sustentabilidade, o que vem à sua cabeça? E eu daqui a pouco vou mostrar o resultado para vocês. O que deu antes e o que deu depois. Aproveitem um momento para a gente conversar um pouco agora. Eu queria saber o que você acha do cânhamo como alternativa para, muitas coisas, como energia, combustível, bom, todas. Cânhamo, maconha. Bom, eu não podia ser mais favorável, desde que determinados parâmetros de uso, de controle, de legislação, estudos científicos, o que eu acho que é mais importante, né? Não adianta às vezes a gente fazer, e eu vou usar uma palavra pesada, desculpa, né? Não adianta às vezes a gente fazer apologia se a gente não está fazendo estudos para comprovar que aquilo realmente é eficiente para a vida das pessoas do ponto de vista de sustentabilidade e de saúde. Mas eu tô com você, tamo junto. Clara. Fala, Clara. Eu queria saber se você acha que essas soluções estruturais, se elas servem também para questões maiores, tipo aquelas que a gente já viu que tinham extrapolado. Clara, eu acho que sim. Existem algumas soluções que eu não coloquei nos meus slides, que são chamadas de soluções tecnológicas, que são soluções estruturais, mas de grande escala. Por exemplo, falando de mudança climática, que é um daqueles tracinhos vermelhos que a gente já tem muita gente por aí que está trabalhando com uma coisa chamada geoengenharia. Já ouviram falar em geoengenharia? Geoengenharia é engenharia do planeta. Por exemplo, uma das soluções para as mudanças climáticas seria a gente colocar espelhos em volta do planeta para refletir parte da insolação e diminuir as temperaturas médias. Já ouviram falar dessas maluquices? Gente, tem muita gente trabalhando com isso de maneira muito séria, apesar de muitos cientistas acreditarem que isso não vai ter o efeito desejado. Outra geoengenharia é você lançar canos muito profundos no oceano e borbulhar nutrientes no oceano. Esses nutrientes fariam que aumentaria a quantidade de algas e você absorveria maior quantidade do que? De gás carbônico pela fotossíntese. Então, Clara, tem essas soluções, mas eu acho pessoalmente que antes de ficar pensando nessas coisas megalomaníacas, a gente tem que pensar no nosso canto e como a gente pode mudar. E não a gente individualmente, mas a gente enquanto grupo, enquanto ensino médio. Acho que isso é muito importante, a gente trazer sempre para próximo da gente. Tá? Não deixar para os outros resolverem os nossos problemas. Tá? Tem que o maior consumo de água no Brasil, pelo menos, é feito pela agricultura. E qual que é o nosso papel em relação a isso?
Ele perguntou, pelo que eu entendi, você acha importante justamente pensar nessa coisa mais local, né, no que nós podemos fazer no nosso dia a dia. Por exemplo, você colocou a questão da água, né? Que quem mais utiliza a água, eu acho que vocês sabem disso, não somos nós pelo consumo doméstico, mas é a agricultura, a agroindústria, principalmente a agricultura, né? Tem jeito da gente influenciar isso? Tem. Eu acho que por alguns caminhos. O primeiro é ser vegano ou vegetariano, ou pelo menos ter na nossa escola uma segunda sem carne. Tem aqui? Mais ou menos. É uma opção. É uma opção que a gente pode pensar mais seriamente. E outra, como é que é o nome dele? Eu esqueci, João, né? João, e outra saída que eu acho muito importante é o nosso posicionamento enquanto ser político. Quem nós estamos votando, por que nós estamos votando, quais são as propostas dessas pessoas com relação a questões de sustentabilidade, meio ambiente, etc. Né? Independe, isso não pode ficar na cabeça de vocês, que eu tenho que mudar, eu sou responsável pelos males do mundo. Todo mundo é. Ao mesmo tempo, a gente tem que ter uma movimentação política na nossa casa, na nossa escola, para tentar mudar isso, por exemplo, por políticas públicas. Segunda sem carne, será que é uma política pública já? Podia ser, né? Uma política pública interessante. Tá? Eu queria voltar um pouco na mesma tecla do João, que é a questão de que muitas das coisas que você apresentou são coisas que seriam da ação do indivíduo, mas não só tem a questão do maior consumo de água ser por parte da indústria agropecuária, mas todo o sistema que a gente está inserindo economicamente, ele tem o desmatamento, a produção de rejeito e a não lidação com os rejeitos, tudo como parte fundamental. Claro. Então, até que ponto adianta a gente tentar mudar um pouco as nossas atitudes de forma moderada dentro de um sistema que já é incompatível com sustentabilidade? E de até que ponto reformas e uma coisa gradual consegue realmente ajustar um sistema que tem como uma das coisas fundamentais a espoliação e a produção em excesso? Como é que é o seu nome? Girlene. Acho que você já respondeu a sua pergunta. Que não foi quase uma pergunta, foi quase uma afirmação. Eu não podia concordar mais com você. Eu acho que ponto fundamental de um trabalho que é feito, não só no ensino médio, mas no fundamental, enfim, ao longo de toda a escolaridade, é justamente trazer o que você trouxe aqui. A capacidade de olhar para os desafios de forma complexa e de forma integrada. Nós tendemos, eu principalmente, hoje menos, nós tendemos a sermos formados em caixinhas. Então nós entendemos muito bem de biologia, nós entendemos muito bem de geografia, como se geografia e biologia não conversassem, né? Como você acabou de colocar agora, né? Que você já trouxe na sua fala questões que envolvem geografia, química, biologia, né? Então como que será que a gente consegue, através de um trabalho numa escola com sustentabilidade, formar pessoas como você, que já tem capacidade de ver de forma mais ampla e mais complexa e entender que os problemas estão muito além de você? Podia concordar mais com você. Obrigado. Meu nome é Ana. Ana. Talvez seja mais um comentário do que uma pergunta, porque se relaciona muito com o que o pessoal estava falando. Eu acho que levar essas questões em consideração é importante, só que também tem que ter uma consideração de que talvez essas mudanças não sejam tão palpáveis para, por exemplo, uma classe trabalhadora que não tem acesso a uma mudança tão grande quando, sei lá, algo estruturado, sei lá, agronegócio, por exemplo. Então, só isso. Ana, esse, para mim, é um dos maiores desafios. Como que será que a gente consegue juntar mais gente nessa conversa? E tão importante, como é que será que a gente ensina a sustentabilidade para político? Né? Porque são eles, no final, que favorecem certas medidas, desfavorecem outras, né? E nesse momento que a gente está vivendo, a gente está vendo um desfavorecimento de políticas voltadas à sustentabilidade e meio ambiente, que para mim é uma tristeza, né? Quem levantou a mão mais? Quer ver? Depois, aqui levantaram? Quer ver? Como é que é seu nome?
Eu queria perguntar qual maneira você acha mais eficiente, pela de pensar mais. Pera, de novo, não entendi. Tinha duas maneiras de você... A cognitiva e a estrutural. Qual sim. você acha mais eficiente para aumentar a sustentabilidade? Ótima pergunta. Qual que vocês acham que é a mais eficiente, a cognitiva ou a estrutural? As duas juntas. Isso é muito importante, obrigado pela sua pergunta, viu? Foi muito importante. Nós podemos ter, liderando esse desejo de sustentabilidade, as duas frentes. Uma frente informacional, porque a gente não vive sem informação, a gente precisa de informação de alguma forma, e junto com a informação, soluções que facilitam a vida das pessoas do ponto de vista estrutural. Então, uma é melhor do que a outra? Sim, uma é melhor do que a outra, mas as duas juntas, 1 mais 1 é mais que 2 nesse caso. Vocês querem ver o resultado da pesquisa? Foram 156 pessoas respondendo, quer dizer, tem mais do que isso aqui hoje, né? É bom porque vocês estão de longe. Isso aí se chama nuvem de palavras. A palavra que mais apareceu, ela aparece nessa figura em maior tamanho. Então é bom que vocês estão de longe, que vocês vão conseguir ler pelo menos as 4 ou 5 mais frequentes. A primeira qual que é? A segunda? A terceira? E a quarta? Pergunta se foi surpresa para mim isso. Absolutamente nenhuma. Quase 100% das pessoas associa a sustentabilidade a questões ambientais. E vocês viram que aqui o tempo todo eu puxei para o social, né? Para o papel das pessoas, da política. Vamos ver o pós? Ah, vocês não podiam ter deixado o titio mais feliz. Obrigado. O que mais aparece ali? Valor. Olha, vocês viram que preservação é diferente de meio ambiente e natureza. Vocês percebem que tem uma mudança aí? E o outro que apareceu mais? Consciência. Vocês perceberam que a diversidade de ideias aumentou, porque tem menos palavras maiores. Tá bom? Eu posso mandar isso para vocês depois, eu mando para a Suzane, ela pode talvez imprimir e compartilhar com vocês. E eu quero deixar um grande abraço para vocês e foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigado. Então, em relação à palestra, o que a gente mais gostaria é que vocês aprendessem a conhecer, e isso significa conhecer o conceito, sim, de sustentabilidade, não o conceito, mas um conceito, já que o que o professor acabou de nos dizer é que existe uma multiplicidade de conceitos em relação a aprender a fazer uma sociedade mais sustentável e aprendermos a ser mais sustentáveis. Seriam os 3 aspectos mais importantes que seriam o cerne de uma boa escola.